Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e o amor do nosso soberano Criador faça morada em nossos corações e mentes. Neste capítulo, amados, vamos encontrar uma das mais famosas frases do mundo cristão. Educa a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer ela não se desviará. Salomão nos ensina que devemos educar as crianças no caminho correto, de retidão e obediência ao Senhor. E algo ainda mais importante, temos que ser exemplos. Crianças são esponjas e absorvem com rapidez tudo que vê e ouve. Precisamos, como pais e treinadores, estar atentos aos exemplos que estamos sendo na vida dos nossos filhos. Vamos à leitura e reflexão de Provérbios, capítulo 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Deus leva esse ensino mais adiante em Lucas 10, capítulo 20, para demonstrar que, em um nível ainda mais alto, não é o poder que exercemos, mas o amor com que somos amados que é a nossa verdadeira alegria. O rico e o pobre se encontram. A todos o Senhor os fez. A tolice do esnobismo é definitivamente exposta. Esse é o verdadeiro fundamento de um Estado que queira exercer justiça social. Uma sociedade secular tem grande dificuldade para encontrar uma ideia que seja boa o suficiente para levar o rico e o pobre a terem algo em comum. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aqui vemos mais um comentário em relação ao prudente e o inexperiente. O otimismo animado de quem não pensa nos perigos irá sofrer as consequências. Já a humildade é a relação firme e ponderada da verdade acerca da vida e de Deus. Espinhos e laços vão no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. O caminho do homem mau está cheio de espinhos e salpicado por diversas armadilhas. Andar pelo caminho perverso é o mesmo que andar em campo minado. A pessoa sensata foge das luzes falsas do caminho perverso, para andar na luz verdadeira de Cristo. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ensino que é feito com base no exemplo tem efeitos permanentes na vida das pessoas. O filho que teve bons exemplos até o final de sua vida não se desviará do caminho que aprendeu com os pais. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Uma prática observação da realidade. É função de um bom governo zelar para que o domínio de maneira alguma se transforme em opressão. Outra observação importante é que não devemos nos aventurar em dívidas que podem vir a crescer e nos escravizar. O que semear perversidade seguirá males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Um exemplo de consequência moral: quem semeia maldade colherá maldade e será castigado por seu próprio ódio. Da mesma forma que não podemos negar ou alterar a lei da gravidade, não podemos também alterar as leis morais e espirituais. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. A generosidade é o caminho da prosperidade. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Aquilo que fizemos ao próximo que está necessitando, estamos fazendo para o reino. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Desavença e as exasperações às vezes surgem, não de uma situação, mas de uma pessoa com atitudes erradas, que semeia contendas. A Bíblia nos orienta a mandar embora o escarnecedor com toda a sua bagagem de contenda. Quem conserva o zombador perto de si está escolhendo o caminho da discórdia e não da paz. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Coração e língua são intimamente ligados. Não é possível ter um coração impuro e um linguajar doce. Cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável. Coração puro e língua santa são obras da graça de Deus em nós.
Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. Um versículo que faz uma confirmação encorajadora de que o conhecimento não é frágil e nem fica sem amigos. O Senhor está vigiando para que mais dia ou menos dia a justiça divina seja feita. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Esse versículo apresenta uma desculpa ao preguiçoso. O preguiçoso é pródigo em criar desculpas fantasiosas para que não precise fazer nada. Os preguiçosos são parceiros da miséria, pois nada produzem, apenas consomem. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá sobre ela. A descrição mais detalhada da mulher imoral e da sua forma de agir é apresentada no capítulo 2, 5 e 7 deste livro que estamos lendo hoje. A ideia nova aqui é cair nessa cova profunda, é um reflexo da ira do Senhor. A estutice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O mal que assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. A falta de disciplina produz uma geração rebelde. A disciplina, treino, uma nova geração reverente e íntegra. O que esse versículo está querendo dizer? Que cabe a nós pais. Nós pais temos o poder de formar uma geração prudente, uma geração obediente. Que nós não devemos largar nossos filhos à própria sorte. Já que somos doutrinados no caminho, temos que passar isso para eles, não só ensinando-os, mas sendo exemplo na vidinha deles. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Oprimir o pobre para saquear os seus poucos bens é juntar tesouros de iniquidade e provocar a ira de Deus. Os bens adquiridos com injustiça e opressão tornar-se-ão a causa da pobreza do opressor. Bom, a gente está acostumado a falar e a ouvir também, né, que vem fácil, mas esse versículo deixa claro que vai além disso. Receber uma coisa que a gente sabe que não merece, ou que a gente sabe da procedência ilícita, é errado. E a gente deve fugir dessas situações. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicarem todas elas aos teus lábios, para que tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder as palavras de verdade aos que te consultarem? Amados, os versículos a seguir exigem atenção, tá? Para que não fique uma impressão de uma coisa que vocês não entendam e que vocês não fiquem escutando várias vezes sem entender. Esse chamado é um contexto imediato, como tem vários significados, não um só. O mais importante é vocês prestarem atenção para poder passá-lo adiante de forma correta. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam, eles lhe tirará a vida. O roubo é uma transgressão da lei de Deus, é a quebra do 8º mandamento, um crime contra o próximo e os seus direitos. Oprimir o aflito é usar a força e a influência para prevalecer sobre aquele que não tem como resistir. Deus se levantará para defender a causa dos pobres e aflitos e tirará a vida dos ladrões e opressores. Bom, aqui também se encaixam aquelas pessoas que, para obter o melhor para si, influenciam, enganam, manipulam pessoas, né? Isso também se encaixa nesse versículo aqui. Não seja companheiro do homem briguento, nem ande com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a sua alma. A palavra de Deus nos alerta para diversas vezes sobre o perigo das más companhias. Quem se associa e anda com pessoas briguentas
acabam assimilando essa postura reprovável e trazendo transtornos para a sua própria vida. Aqui ele deu um exemplo de pessoa briguenta, mas a gente também pode botar aqui pessoa mentirosa, pessoa falsa, pessoa que é duas caras. Então, se a gente sabe proceder dessa pessoa, é nossa obrigação se afastar dela. A gente precisa orar, né? Entregá-la na mão do Senhor e desejar o melhor para ela. Mas se caminharmos junto a ela, ficaremos iguais a ela. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixaria que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? A Bíblia alerta exaustivamente sobre o perigo de ser fiador de alguém. Não é raro pessoas bem-intencionadas se tornarem avalistas de pessoas desonestas ou má administradoras e acabam perdendo tudo. Assumir o compromisso de ser fiador de alguém é correr um enorme risco. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Os marcos das divisas eram importantes no mundo antigo. A palavra hebraica era geralmente usada para divisa, e ela poderia ser marcada de diversas maneiras. O provérbio mostra o respeito que devemos ter pelos acordos e assentamentos antigos com a frase foram colocados por seus antepassados. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Esse ditado traz a lição de que os reis recrutam os melhores para o serviço. Da mesma forma, atualmente devemos ser especialistas no que fazemos. Ninguém precisa ser bom em tudo para se destacar, mas precisa ser muito bom em alguma coisa. Podemos ver aqui, amados, a importância de, mais uma vez, não andarmos com pessoas de má conduta, de conduta imprudente e ilícita. Vimos também a importância de não sermos fiadores, né? Eu costumo falar para as pessoas que eu conheço que quando vem pedir dinheiro a mim, duas coisas se passam na minha cabeça. Primeiro, analisar, né? Segundo, quando você empresta dinheiro, você acaba perdendo uma amizade que, dependendo se for um parente, você sabe que você não vai receber seu dinheiro de volta. Então, dependendo da situação que eu tô vendo, ou você dá o dinheiro e não espera de volta, ou você simplesmente diz, hoje não vou poder ajudar você. Porque como está na própria palavra do Senhor, né? Deus permite que as coisas aconteçam na vida das pessoas, na nossa vida, para que a gente tome lição, né? Você assumir uma dívida sem saber a procedência, sem saber se a pessoa vai pagar, você vai acabar assumindo, vai acabar se prejudicando e pode ser um prejuízo muito grande, né? Então, ou você deixa Deus agir, né? Ou você dá o dinheiro e esquece ele. Porque caso contrário, você está, como diz aqui fora, né? Arrumando sarna para se coçar. Amados, os demais versículos, eles ensinaram para gente que compreendemos que nossos filhos precisam perceber amor verdadeiro por Deus e pela palavra em nossas vidas. Por isso devemos instruí-las no caminho, ou seja, não apenas indicando o caminho, mas trilhando junto. Salomão encerra esse capítulo fazendo algumas reflexões sobre as características da palavra do Senhor e umas frases verdadeiras que eu peço humildemente que vocês escutem e durante o dia de vocês vão refletindo, porque todas essas 6 frases são puramente verdade. Então vamos lá. A palavra do Senhor é suave, precisa estar presente em nossos lábios, produz confiança em Deus, nos dá revelações profundas e amplia a nossa visão, dá certeza e nos capacita a ensinar. Então, essas 6 afirmações, eu quero que vocês reflitam e transbordem na vida daqueles que você ama, do jeitinho que o Papai do Céu plantou aí no seu coração. Eu convido você agora a orar comigo. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão por esse lindo amanhecer. Gratidão por esse magnífico dia em que vamos conquistar
bênçãos e muita positividade. Senhor, eu te entrego cada alma, cada coração, que a tua palavra hoje entre como bálsamo, levando clareza, levando discernimento, dando direcionamento aos teus filhos amados, Pai. Pai, que aqueles que me escutam e ainda não são convertidos, ainda não se entregaram a Ti, abram seus corações, permitam-se conhecer, permitam-se entregar a única verdade que liberta. Pai, eu te entrego todas as pessoas enfermas, não só as enfermidades do corpo, Pai, mas as enfermidades da alma e também as enfermidades do coração. Pai, que a Tua presença esteja em todas as mentes. Pai, que as pessoas comecem a abrir seus olhos, que as pessoas comecem a enxergar o que de fato está acontecendo à volta delas. Pai, eu te entrego todo o desemprego, toda a negatividade, toda a maldade, todo olhar perverso, Pai, que caia por terra tudo que é negativo, tudo que o Senhor abomina, Pai. E que sejam restaurados os corações, que as pessoas aprendam a se amar para poder amar ao próximo como Tu nos ensinou. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Repasse essa mensagem, leve essa gotinha de amor e reflitam nas 6 afirmações que eu deixei por último aqui na reflexão do Provérbios capítulo 22. Sejam luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.